Hoje, iremos apresentar para vocês um exercício resolvido pelos métodos da secante e da corda. O exercício pede que a gente encontre as raízes dessa expressão S ao quadrado mais 1 vezes S, menos 2S mais 1 vezes S ao quadrado menos 1, para conseguir calcular o sistema diferencial de segunda ordem através da transformada de Laplace. Então, é o que a gente vai fazer. A gente vai encontrar essas raízes através dos dois métodos já citados anteriormente. Para facilitar na hora da resolução, a primeira coisa que fizemos foi fatorar a expressão. Então, através da distributiva, a gente encontrou a expressão 3s ao cubo mais s ao quadrado menos s menos 1. E foi em cima dela que a gente trabalhou em cima das fórmulas no Excel. Depois de fatorada a nossa expressão, a gente utilizou o teorema de Bolzano para encontrar os valores que a nossa raiz estaria entre. Ou seja, ele vai nos ajudar a encontrar um valor intermediário entre A e B, que vai nos aproximar da raiz que estamos procurando. Para isso, a gente pegou a nossa f de x, que é a expressão que a gente fatorou, e encontrou ela para cada valor, para f de 0, f de 0,1, f de 0,2, e fizemos isso do x0 até o x2. A gente percebe onde a nossa raiz está quando o f de x der alternância entre um sinal positivo e um sinal negativo. No nosso caso, a gente pode observar que a nossa raiz está entre x1,4 e 1,5. Então, vai ser nesse intervalo que a gente vai trabalhar dentro dos métodos da corda e da secante. É possível observar nos gráficos também que a linha está cruzando entre 1,4 e 1,5. Apesar de estar bem próximo do 1,5, a gente consegue ver que ainda está dentro desse intervalo. O método da secante é bem próximo do método de Newton-Raphson que a gente viu em sala de aula. E a gente consegue ver sua proximidade através da fórmula, que é o x1 vezes o f de x2, menos x2 vezes f de x1, dividido pelo f de x2 menos f de x1. Para cada iteração que tiver, a gente vai calcular o f de A, o f de B. Depois a gente calcula o xn. O xn vai ser essa fórmula que a gente acabou de ver. E o f de xn, a gente vai fazer o mesmo f de x do começo, só que usando o valor que a gente encontrou no xn. E o método vai ser aplicado até o momento em que ocorrer a repetição da raiz tendo zero. Então, quando começar a dar muito erro, a gente percebe que acabou e que nós encontramos a nossa raiz x. Agora, o método das cordas também é conhecido como método da posição falsa. E ele é bem similar ao método da bissecção, em que a gente calcula a média aritmética. Só que no método das cordas, a gente vai calcular a média aritmética ponderada, como é possível ver na fórmula a seguir. A gente vai fazer o A vezes a função de B, menos o B vezes a função de A, dividido pela função de B subtraída pela função de A. O procedimento vai ser exatamente igual ao do método das secantes. A gente vai substituir, vai ter o A e o B, vai substituir o f de A na função, o f de B na função. A gente vai encontrar o xn através da expressão que a gente acabou de falar, que foi um pouco alterada do que a do método das secantes. E aí, em cima do xn que a gente encontra, a gente calcula o f de xn usando a mesma função do começo. A gente vai parar na hora que tender a zero erro. E em ambos os métodos, a gente vai encontrar a raiz x igual a 1,48, 11, 94, 30, 40, 92, 020. O que a gente consegue tirar como proveito é que a gente percebe que o método das cordas é um método bem mais rápido do que o método das secantes. Obrigada pela atenção.